bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos, produzido pela equipe de comunicação da Sociedade Espírita Henrique Vasconcelos. Aqui quem fala é o Lucas, e neste podcast de hoje vamos dar continuidade ao assunto fidelidade que nós começamos no nosso último encontro. Daqui, compondo a nossa mesa de café deliciosa, está o nosso presidente, André. Olá. Ei, amigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, tá, gente? Nossa amiga Leonardo, Léo, Gabriela. Olá. Nossa amiga Lilian, tá, gente? Olá. Lili para os íntimos. Nossa amiga Rosemary. Olá, tudo jóia? Nossa amiga Aline. Ei, tudo Nossa bem? amiga Leia. Ei. Chris Line. Ei, gente. Nossa amiga Ana Maria. Oi. Ó, amiga, muito bom ter você aqui, tá? Igualmente. Nossa amiga Popola, que eu não sei onde ela está, mas ela está por aqui, nos auxiliando na gravação, né? Editando os vídeos da sociedade. Então, se alguém precisar, procure ela, né? Como é de praxe, a gente sempre começa com uma prece. Vou pedir a nossa amiga Lili para fazer a prece para nós, para a gente dar abertura ao nosso Conversa entre Amigos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai. Vamos pedir a Jesus, amigo e a espiritualidade amiga desta casa, os nossos mentores, a permissão para gravarmos este podcast, que possamos ser intuídos no bem, que possamos levar para a nossa vida tudo que aqui conversarmos, tudo que estamos estudando, sabendo que temos que ser fiéis a Deus. Possamos sempre colocar no nosso dia a dia todos os seus ensinamentos. E assim seja. Para começar a nossa discussão, né, nós temos uma pergunta que nós deixamos, né, no nosso último encontro, e nós vamos abrir a nossa roda de conversa com ela, que é a seguinte, né? Quanto sabemos que estamos sendo infiéis, André? O tempo todo, Mas como é que você sabe? como nós falamos da última vez no podcast, Como que a gente falou da última vez? falamos que nós somos infiéis constantemente. Lucas? É a nossa ingratidão, né? Nós reclamamos o tempo todo. Então, nós sabemos que a gente não é fiel a Deus, né? Porque Deus é fiel a nós e a gente espera isso dele. A gente acha que isso é uma característica de Deus. Tem que colocar dentro de nós que nós temos que ser fiel a Deus também. Parar de reclamar, ser ingratos. Mais uma vez, né, antes de passar essa pergunta para todos, né, eu acho que todos, né, temos que dar uma palhinha, né, amiga? A amiga Ana Maria está me olhando aqui, né, mas é assim mesmo. Quando você colocou essa questão da fidelidade a Deus de novo, de Deus ser fiel, a gente não meio que humaniza Deus? Né, no sentido de dotá-lo dessas emoções nossas que são tão assim inferiores, limitadoras, né? Com certeza. A gente pensando, sabendo que a lei divina ela é imutável, ela é única, e se temos dois sujeitos em contraponto, um de um lado, outro do outro. Então, o que for me desagradar para a mesma situação, vamos imaginar aí uma situação de emprego, né? Então, tem uma vaga, 2 candidatos concorrendo a essa vaga. Então, eu acredito, fiz a minha prece, Deus é fiel. Então, Deus vai me dar esse emprego. O outro vai fazer a mesma prece. Então, o emprego vai ser para uma pessoa. E aí me desagradou. Poxa, então ele não é fiel? Porque a vaga era minha, eu merecia. Então, olha aí como nós, primeiro, relativizamos o que seja a fidelidade, porque é de acordo com o que eu quero, com o que eu necessito. Outra coisa, nós humanizamos, porque ele precisa me entender que fidelidade é essa. A gente volta de novo aos conceitos que foram discutidos no último podcast, em relação à fidelidade. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar, o que realmente é isso, qual é a nossa constância? Porque a fidelidade não tem a ver com a constância dos hábitos? Qual é a nossa constância? Né, a pergunta que foi feita aqui, quando você sabe que você está sendo infiel? Pois é, se eu acho que reclamar, eu não estou sendo fiel, eu não estou sendo infiel, como eu vou saber quando eu estou sendo infiel? Quando eu sou? Jesus, no livro Boa Nova, né, que a gente estava
falando dele, ele fala assim: o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Então, eu penso, né, se a gente tem má vontade, se a gente é inerte, né, não ocupa os lugares que a gente deveria ocupar, né, no agindo no bem, de acordo com aquilo que a gente fala que quer. Se eu estou aqui na casa espírita, se eu acredito, né, e venho buscar aqui a minha melhora, o bem, e se eu não coloco em prática, se eu não sou constante nisso, então como é que eu sou filho? Então essa nossa infidelidade, eu acho que a gente percebe dentro da nossa inutilidade. A gente só é constante nas reclamações. E aí, dentro disso, nós temos mais uma segunda pergunta, que vai nos auxiliar dentro dessa, né? Mas a primeira respondeu? Não. Não foi respondida. Cada um trouxe os seus pontos, né? Quando sabemos que estamos sendo infiéis? Nós estamos vendo que nós não sabemos. Tá difícil. Aí eu vou trazer a segunda para dar uma ajudada. É porque, na Pra ver verdade, se- nós não sabemos quando somos fiéis. Porque infiel, nós sabemos que somos o tempo todo. Não, Como mas a gente só sabe pedir, então eu acredito que, na maioria das vezes, se a gente quiser, a gente nota que nós somos infiéis quando algo não acontece. A gente faz aquele famoso assim: ai meu Deus, nossa, mas... A gente não aceita, né, o que acontece com a gente. Né? Por exemplo, aquela questão que a gente havia falado, que eu havia falado no último podcast. O amanhã, a questão do amanhã. Muitos se preocupam muito com o amanhã. E aí, não, vou deixar nas mãos de Deus. E aí, quando chega o amanhã, que pode ser daqui um segundo, a gente já fala assim: meu Deus, nem acordou. Né? E assim que acorda, já está falando que o negócio deu certo. E se percebemos que não deu certo, aí a gente faz aquelas reclamações que são clichês. Nossa, mas... Nossa, eu devia ter feito alguma coisa porque não aconteceu. Aproveitar para te corrigir um Claro. pouquinho, porque o amanhã Sim. não existe, Sim. ok? Aham. Então, como você falou de estar preocupado com o amanhã, Uhum. a gente tem que alertar todo mundo que esse amanhã, ele não existe porque ele nem chegou. E isso. Aí você falou desse um segundo, que já é o amanhã. Não, esse um segundo é o agora. Ah, sim, tá. É o presente, é o hoje. Tá. E é esse que nós estamos perdendo. Sim. O passado passou. O presente é o hoje. É reencarnação que está Então nós temos que prestar atenção no hoje, porque o amanhã, que você está falando muito de preocupação do amanhã. Sim. Amanhã não existe. Ok? Sim. Dá para entender? Dá. Então, não podemos mais ficar presos no amanhã, ou futuro. O futuro não existe. Sim. Existe o aqui, o agora, o presente. Nem o passado existe mais, porque ele já passou. Deu para pegar E agora? queremos ser fiéis às tradições. E nós queremos, e nós somos fiéis ao passado. Você pode ver que o passado você não esquece de jeito nenhum. Porque vivemos de repetição. Isso. Todo dia você vive a mesma coisa do passado. O hoje você perde toda a oportunidade. Porque o hoje é toda a abertura para Pensando você. no amanhã que não existe. É por isso que chama presente. Pois é. Isso. Aí, É, voltando à pergunta, quando você sabe que está sendo, né? Se a nossa vida é uma repetição, ou seja, pode modificar-se a situação, mas o meu comportamento a minha resposta diante daquela situação, um dia mais amena, outro dia nem tanto, mas ainda, em essência, é a mesma resposta. É porque as circunstâncias, situações iguais, circunstâncias diferentes. Isso. Circunstâncias diferentes com situações iguais. Entendeu? Ô, Ana, será que quando eu tenho contato com o Evangelho, eu consigo observar naquele instante que eu estou sendo infiel? Sim.
Então, esse... Então, eu vou responder. Quando é que nós sabemos que nós somos infiéis? Ou que nós estamos sendo infiéis e tudo? Quando? Porque nós somos o quê? Nós não somos honestos. Indisciplinados. Nós não temos honestidade. Aí você vai falar assim pra mim, como todos vão dizer, ué, mas que isso? Mais honesto do que eu não existe. Mais honesto do que Não é assim que a gente fala? Nossa, mas eu sou honestíssimo. muito correto. O que é isso? Sou transparente. Nossa, tudo meu é Íntegro. certinho, sou íntegra, sou isso, sou aquilo. E não somos. Não somos mesmo. Não somos. O primeiro ponto que nós sabemos que nós não somos fiéis, aí eu lanço de novo, a ser fiel na reencarnação. Você não é fiel na sua reencarnação, porque veio com uma proposta. Chega aqui, o que nós fizemos com a proposta? Adulteramos. Adulteramos, achamos, enchemos de atalhos os nossos caminhos, Buscamos a celebridade. entramos na doutrina. Para a doutrina nos colocou, Jesus mostra, fixou o caminho para nós, para a gente sair dos atalhos e buscar o único caminho, só uma coisa necessária, não é? E mesmo assim, cadê a honestidade? Cadê a fidelidade? Nós não queremos. Só um caminho leva ao Pai. Muito bem, e nós não queremos. E no final das contas, então, cadê a honestidade? Cadê a honestidade com essa reencarnação na qual você falou que ia dar um testemunho? Você ia dar o testemunho da sua fidelidade. Ou seja, nem admitir a dizer, não quero. Isso. Nem isso a gente Não faz. quero. Gente, não faz. Não, fingimos que queremos. Isso. Por causa do medo do quê? Das consequências. Porque a gente tem medo de consequência. Sim. Mas não tem medo da lei de causa e efeito. De praticar. Agora, olha para você ver, se Não a é? gente quisesse mesmo fazer essa diferença, seria fazer igual Paulo de Tarso, né? Igual ele fez. É a obediência. mudança, É a a obediência, a mudança que ele fez. Porque quando ele foi para ser fiel a Jesus, quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, você pode ver que dali para frente ele foi obediente. Mas é porque ele Ele sempre foi foi ele obediente. ele Aí foi, é mas disciplina. ele já era disciplinado, né? Já tinha essa obediência e ele não, em momento nenhum, ele falou assim, por que eu Ele tenho que era fazer? fiel Né? às escrituras. Ele foi fiel e muito fiel, mesmo sabendo o que era o trabalho dele que ele tinha que fazer. Não, Ele ali fez não a sabia, mudança né? Ali dele. ele não sabia qual que era o trabalho, né? Mas ele só mudou de Senhor, ele não teve medo. Isso. Ele não teve medo. E nós, por medo, a gente foge do nosso testemunho. Né? Porque Paulo, em Pedro, no 1 Pedro, ele fala aqui assim, olha, pois para isto é que fosse chamado. Pois para isso é que fosse chamado, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Cadê a nossa Olha só. fidelidade aí, gente? Então, além de deixar o caminho, Cadê? nos deixou pegada, um Olha passo você ver. pra gente. Olha pra você ver. Ainda falou, Mais fácil, olha. se quiséssemos, poderíamos... Além de Pois deixar o para caminho isso é que fosse chamados. Aqui, gente, nós fomos reencarnados porque fomos chamados. Ô, Ana, muito interessante você falar isso, porque aqui, dessa questão, né, de sermos colocados não, estamos na doutrina espírita, buscamos a doutrina espírita e seguindo esse chamado. Aqui no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tem um capítulo que fala sobre o compromisso com o espiritismo. E aí ele conta aqui pra gente um grupo espírita que foi lá, os participantes, frequentadores daquela casa espírita, pensaram em inovar. Então, foram divididos em 3 grupos. Um grupo que continuou seguindo o Evangelho de Jesus, um pequeno grupo. O outro grupo queria uma prática mais moderna do Espiritismo. E o terceiro grupo que estava totalmente fora das instruções, né, dos livros dos médiuns, por Allan Kardec e principalmente já de Jesus.
E aí ele vem dizendo que os mentores da casa continuavam trabalhando em prol desta casa, em prol dos desencarnados e daqueles médicos que ali estavam. Mas apenas uma reunião tinha o amparo total, que era a reunião que se manteve fiel ao Evangelho, aos caminhos de Jesus. Ela tinha o efeito, né? O efeito iluminativo. Então, exato. E enquanto isso, em contrapartida, mostra aqui nesse capítulo todo o trabalho da espiritualidade em manter assim o mínimo de, vamos dizer assim, de prejuízo que aqueles outros médicos que estavam distantes causando a si mesmos e aos desencarnados que ali estavam. Então, fez assim muita reflexão ao ler essas palavras da nossa fidelidade à doutrina, da nossa fidelidade à casa espírita, que nós tratamos primeiramente como hospital, que viemos buscar o auxílio, mas que quando nós estamos, entre aspas, curados, nós continuamos fiéis. Nós lembramos que aqui, no plano espiritual da nossa casa espírita, existe um hospital que também utiliza das nossas energias para que seja usado em prol dos desencarnados que aqui estamos. Então, é um compromisso, não é um compromisso, como você bem disse, nos chamou a atenção, não é um compromisso com a Ana, não é um compromisso com a espiritualidade, é um compromisso com Jesus. E aí? Pois por isso foi chamado. Exatamente. Né? Para isso nós fomos chamados. Para quê? Para fazer o trabalho, para incorporar dentro dessa implementação espiritual, né? De buscar o trabalho. E nós fazemos isso. Nos colocar Nós queremos isso. E nós queremos o quê? Pegar a doutrina e fazer da doutrina dos espíritos a nossa forma de viver. A nossa. Entendeu? Não, nós queremos que a casa espírita se transforme na casa nossa de todos os dias. Do Ramerral. Né? Naquela que não tem regra, aquela que não tem, ou que seja as nossas regras. Nós Se adapta, né? Nós somos mundo. Ah, que isso? Nós somos humanos. Que é isso? Né? E quando vê que fechou o cerco, que mostrou que realmente, ou se vai ser realmente honesto e obediente, ou então não seremos mais nada. Muito simples na situação do podcast anterior. 2 pessoas para uma vaga de emprego. Você observa a sala e vê imagens, vê santinho e te pergunta qual é a sua religião. Você assume que é espírita? Entendeu? Quer dizer, somos fiéis ou não? Né? Aí voltamos à situação do evangelho. A bijura, lembra? Mãe, a bijura me salva da fogueira. E a mãe diz o quê? Ah, mas meu filho, por te amar muito e amar muito esse Cristo, nós vamos, nós dois, quando tiver. Olha para você nós vamos ver. dar o nosso testemunho. Não é? Olha para você ver até onde que chega a nossa infidelidade, porque fala, né, que como temos o passado delituoso, fala, vão médio, né, para trabalhar. Aí comprometemos fazer esse trabalho. Aliança, né? Faz Fazemos aliança. uma aliança. Isso. Aí chegamos aqui, a gente não quer obedecer as regras dessa casa, igual está trazendo aí, né? Quer fazer da nossa forma, do nosso jeito, e esquecemos o compromisso que fizemos com Jesus. De estar aqui trabalhando, não é para o outro, é para nós mesmos, para trabalhar esse passado delituoso. Aí nós voltamos a perguntar novamente. O que Jesus Cristo espera de nós? Nossa Senhora, foi exatamente a que eu pensei e você falou, meu Deus, na pergunta. Não, trabalha, vai falar isso, é você que tem que fazer. É você que tem que querer e fazer, né? Eu acho que dentro dessa questão da fidelidade a Deus, cabe aquela outra pergunta. Ah, meu Deus, qual é o objetivo do Criador? No planeta. No planeta. Isso. É outra pergunta que nós temos que ter honestidade para analisar e achar a resposta. A resposta está dentro de nós. E a gente busca respostas fora.
A gente está querendo buscar essa resposta nos livros, né? E não é lá que está Os os livros né? do outro. É. Não entendeu? A gente acha tão difícil de encontrar porque a gente não olha pra dentro? Sim. Você já parou para pensar nisso? O que Jesus espera de você? Não. Seja honesta. Não parei nos últimos estudos, mas eu não. Olha, nós vamos precisar lançar de novo a questão, né? Foi um período que foi o desafio de não mentir por uma semana, agora é o de ser honesto por uma semana. Mas eu não sei mesmo. Só para, né, pra dar uma... Trazendo o texto, né, do Emmanuel, o texto que o título é Comungar com Deus, ele deixa aqui escrito dessa forma: fidelidade, pois, é compreensão do dever. Fidelidade. Pois, é compreensão do dever. Será que então é isso que Jesus espera de nós? Não, isso é você. Meu Deus do céu! Aí ele fala compreensão do dever. Tá bom. Que dever que você vai compreender? Você compreender que dever? Se você vai virar e falar assim, mas eu cumpro todos os meus deveres. Não sou honesta, né? Ah, Jesus. Cadê a compreensão desses deveres? Fala pra mim, que deveres são? Eu vou precisar. Não, sério, você entende? Que deveres são? É porque se a gente cumprir Eu vou lá, trabalho, né? Tudo, Acordo, faço a mas comida, a gente acha cuido dos que Tá, mas que filhos. dever é esse? A materialidade falando. A maternidade. O André não falou nada Não, hoje, eu tô né? pensando, Pois é. Não, é que eu tô pensando. Eu pensando o seguinte: a gente nos vê como espírito. Ô, Dedé, já é pergunta demais, já, Dedé. Porque eu pensando que, quando a questão de fidelidade, se não nos vimos como espírito, a gente é matéria constantemente. Como é que a gente vai ter fidelidade? Como é que a gente vai acreditar em Deus? Não nos vemos como espírito. Então, André, como é que nós vamos ter que fazer se nós temos que buscar a honestidade conosco? Ou seja, matéria, ou seja, espírito. Quem vai Um escolher? ou outro. Não se pode servir a dois senhores. Tá na mão de cada um. É, gente. Complica, né? Então ficou na mão de cada um. O caminho fixado por caminho Jesus. é- Testemunho Porque- é individual. Pois é, porque o caminho fixado por Jesus, qual foi? A renúncia. Renúncia total. Renúncia total. Total. Quem é obediente a ponto de renunciar total? Nem, eu vou falar nem total, parcial. Tem? Não. Então, como é que vai ser total? Tem que ser constante. A gente não dá conta de renunciar nem ao travesseiro preferido. Então, como é que vai ser? No livro Vinha de Luz, não sei se vai responder exatamente o que acontece, mas tem o capítulo 3 que fala: não confundas. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não vou explanar muito, mas no final ele termina assim: em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. E agora? Nós somos confundidos com quem? Ou com o quê? Ah, com falsos profetas. Porque se a gente... Se fosse ainda com falso profeta, Nossa, falso profeta sou eu. Estamos confundidos com o mundo. Eu sou falso falso profeta babão. Nossa Com as Senhora. nossas celebridades, né? Que nós nos alimentamos, né? Consumimos. Olha, eu acho que essa pergunta é só o presidente para responder. Nós somos confundidos com quem, Dedé? Boa pergunta. Amigos, fica essa pergunta. Não é só essa, não. Vamos lá. Tem três. Essa é a terceira. Porque Jesus espera de nós. Só de saber. Qual é o objetivo do Criador no planeta? Nem com seus E nós somos Não, confundidos com quem? Ou quem? Com que, com quem, ou como. Verdade. Como somos confundidos. Muito obrigado pela presença de todos. E até a próxima, pessoal. Até a Até a próxima. próxima. Até. Até.